Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador e o programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. É com grande alegria que recebemos vocês aqui. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite a todos vocês, irmãos, mais uma vez conosco nesse programa. Vamos aprender mais um pouco dos ensinamentos do nosso grande mestre Jesus, né? Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Já agradecemos a participação de vocês. Já estamos vendo aqui todo mundo entrando. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nesta noite. Muito bom. E quem já está aí? Tia Edila. Tia Edila sempre é a primeira. É a tia do programa. É a tia do programa. Boa noite, tia Edila. E, Lúcia, tem uma prima sua. Tem, Regina Lúcia. Seja bem-vinda, prima. Boa noite, Regina. Boa noite. Marcos Brandão. Marcos, nosso querido amigo. Maria Isabel, seja bem-vinda. Boa noite. Ana Lu. Vamos lá, então, né? Posso fazer a nossa prece? Opa, meu telefone aqui caiu. Nossa prece de início, né? Do trabalhinho? Bom, meus queridos amigos, irmãos de caminhada, vamos fechar os nossos olhos, esquecer as nossas preocupações e, neste momento, abrir a porta do nosso coração para Jesus. Com os nossos corações, Jesus, cheios de gratidão, desde já agradecemos por esta oportunidade de estarmos estudando a doutrina espírita. Na noite de hoje, pedimos um auxílio dos benfeitores espirituais para a realização deste humilde trabalho. Que Ele possa nos auxiliar, nos fortalecer, nos dar ânimo e coragem para a nossa jornada terrestre e espiritual. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. E vamos lá para o nosso tema de hoje, que é expoentes do Espiritismo. E isso é um grande desafio, porque a espiritualidade, em sua essência, busca o progresso e a evolução da humanidade. E, para isso, elabora planos que visam auxiliar os seres humanos nas suas jornadas de aprendizado e de transformação. Eles não agem que nem a gente, assim, de improviso. É tudo muito organizado. Existe um plano muito bem elaborado. E esses planos, eles são desenvolvidos por uma equipe de espíritos superiores, alguns encarnados, outros desencarnados, e eles vão nesse intercâmbio a nos auxiliar. E atuam em sintonia, em harmonia com as leis divinas.
e assim vão suprindo as necessidades do planeta e dos seus habitantes, no nosso caso, o planeta Terra. E a espiritualidade, ela começa por identificar as necessidades coletivas e individuais da humanidade. E isso envolve uma compreensão profunda dos desafios enfrentados, como os conflitos, desigualdades, crises emocionais e espirituais. E a partir dessa análise, os espíritos superiores podem traçar essa estratégia de ajuda. E com base nesses planos elaborados, muito bem elaborados, a espiritualidade, ela designa missionários, que podem ser espíritos desencarnados ou encarnados. Em ambos os lados, nós recebemos esse apoio. Isso para desempenhar papéis específicos, para nos auxiliando na evolução. E esses missionários são escolhidos por sua evolução moral e evolução espiritual, que uma está ligada à outra. E bem também como pelas suas habilidades e experiências que estão aptos ali a cumprir a missão. Porque, como nós ainda estamos muito terra a terra, algumas habilidades, quando eles estão encarnados, são válidas e necessárias para nos auxiliar. Digamos, um espírito que já está bem desenvolvido na área médica, na área bioquímica, isso vai nos auxiliar também. Um que está bem desenvolvido na área da educação, né, da didática, também isso vai nos auxiliar, e assim por diante. Porque os missionários, quando encarnados, eles recebem inspirações e intuições, e que guia essas ações. E isso pode ocorrer por meio de sonho, de pensamento, de sentimentos, ou aquele pressentimento, né? Pois é. Tudo isso são os benfeitores orientando, direcionando a maneira de agir e como atuar. E eles, com o decorrer do tempo, do seu progresso, vão desenvolvendo o senso altruístico, a empatia, vão aprimorando, entendendo o que é o amor, e com isso conseguem praticar a caridade, o perdão, e vão nos ensinando pelos exemplos. Muitas vezes esses indivíduos nem têm consciência plena da sua missão, ou seja, porque tem o véu do esquecimento quando encarna, e aí já não lembra, quer dizer, sabe, lá no fundo, está coisa programada, mas tem o véu do esquecimento. Mas eles são guiados exatamente por esse impulso interior, para aquele cantinho lá no fundo que tem algo que diz, vai por aqui, ou vai por ali, ou não vai por aqui. E assim, segue. Parte do plano espiritual envolve a educação e a conscientização da humanidade. Isso pode se manifestar através de ensinamentos, através de livros psicografados, de movimentos sociais também que eles promovem, e valorizando essa parte do amor, da solidariedade, do perdão, do respeito ao próximo, respeito às diferenças. E os missionários, eles atuam como esses agentes de mudança, inspirando outros também a adotar esses comportamentos mais altruísticos, mais elevados, mais afinados com a lei divina. E em momentos de crise, como guerras, desastres, pandemia, a espiritualidade intensifica os seus esforços. E os missionários, eles são enviados para oferecer o consolo, a força necessária, a orientação, o apoio, ajudando a nós, né, seres humanos, a encontrarmos essa esperança, esse revigor para podermos continuar em meio do sofrimento, né, que essas tragédias trazem. E a espiritualidade também está sempre atenta ao progresso da humanidade e aos resultados das ações missionárias. Ou seja, o missionário veio, fez o seu plano muito bonitinho, e o que isso ressignificou para a gente? O que nós mudamos, alteramos o nosso curso por causa disso? Absorvemos ou não absorvemos? Absorvemos em parte? Ou o que ficou mais forte, o que não ficou tão claro assim?
E com base nesse feedback obtido, aí os planos podem ser ajustados, né, para que melhor atendam às nossas necessidades e garantir, né, o objetivo, que é nos levar à perfeição relativa. Em suma, a espiritualidade, ela elabora planos complexos e dinâmicos para auxiliar-nos, e enviando esses missionários que atuam como faróis de luz e de esperança. E esses esforços, eles visam não apenas a cura das feridas emocionais e espirituais, mas também a promoção do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, do planeta, ou seja, atua também de uma forma coletiva e sempre, sempre, sempre em harmonia com as leis divinas. Esses seres, às vezes, só têm reconhecido seu valor séculos após a sua desencarnação. Então, hoje, o programa Viver no Mundo vai falar sobre algum desses missionários que fizeram e fazem a diferença na divulgação do Espiritismo. Expoente do Espiritismo é o tema de hoje do programa Viver no Mundo, número 62, na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. Bom, então, conforme ouvimos aí nessa bela introdução da Luzia, eu escolhi trazer aqui um expoente que, incrivelmente, eu vou dizer para vocês, foi um homem comum, com muitos erros, parecido com o que muitos de nós fomos no passado. E nós vamos ver uma história de mudança, uma história que nos anima. No final vocês vão entender por que isso nos traz tanta força, tanta fé. Eu vou falar sobre a vida de Santo Agostinho. A origem de Santo Agostinho, seu nome era Aurélio Agostinho. Ele nasceu no ano 354, ou seja, 354 anos depois de Cristo, em Tagaste, uma cidade no norte da África, dominada pelos romanos, e ele nasceu em Hipona, que hoje é onde fica a Argélia. O seu pai chamava-se Patrício, era pagão e proprietário de pequenas terras, né? Sua mãe, Mônica, pelo contrário, era uma cristã fervorosa mesmo, uma mulher de muita fé. E a mãe sempre tentou educar o seu filho na fé cristã. Mas Agostinho, ele, por causa do exemplo do pai, ele não se importava com a fé. Portanto, ele seguia também pagão, seguindo o exemplo de seu pai. Sua mãe adiou o seu batismo com receio que ele profanasse o sacramento. Ela falou, pô, não vou nem batizar, ele vai profanar o sacramento do batismo. E Agostinho, então, foi enviado para estudar em Madauro, perto de Tagaste, lá onde ele nasceu. E lá ele estudou literatura latina e se envolveu com as práticas e crenças do paganismo romano, né? Aqueles deuses romanos, aquilo tudo. Agostinho teve uma juventude conturbada, por isso que eu falei, ele teve uma vida realmente, uma vida mundana, ele mesmo vai declarar isso depois. E ele foi para Cartago estudar retórica. E lá, embora ele tenha recebido formação cristã de sua mãe, a mãe sempre praçando o cristianismo, né? Evangelizando, tentando evangelizá-lo, mas ele passou a seguir a doutrina maniqueísta. É uma doutrina que enxerga o mundo apenas como bem e mal. É um eterno combate entre Deus e o diabo. Uma doutrina negada veementemente pelos cristãos, né? E, além disso, ele tornou-se depois hedonista. Quem sabe o que é o hedonismo, né? Ou seja, seguidor da filosofia que tem o prazer como fim absoluto da vida, os prazeres da vida. São aquelas orgias que nós víamos no passado, né? Tudo provocado pelos hedonistas. Ele passou a viver com uma mulher cartaginense, com a qual teve um filho chamado Adeodato. E durante todo esse tempo, a mãezinha dele, a Mônica, rezava pela conversão do filho, pedia a Deus que seu filho se convertesse. Agostinho tornou-se, então, um grande professor de retórica
Ele estudou muito retórica, retórica é a arte da eloquência, a arte de bem argumentar, a arte da palavra, da oratória, né? E ele chegou a abrir uma escola em Roma, ele já vivia na Itália, e lecionou na corte imperial em Milão. Imagine, ele se tornou um professor extremamente reconhecido. E por viver na Itália, muitos acreditam que Santo Agostinho era italiano, mas não, né? E com o tempo ele decepcionou-se com as incoerências do maniqueísmo e tornou-se cético. Sua mãe mudou-se para Milão, foi atrás do seu filhinho, né? Continuando na fé dela, mas exerceu uma certa influência sobre o comportamento dele. E aí Agostinho decepcionou-se também com o ceticismo. E Agostinho aproximou-se de um cidadão chamado, era um bispo da igreja, Bispo Ambrósio, que mais tarde vem a ser canonizado como Santo Ambrósio de Milão. Porque esse Bispo Ambrósio era considerado um homem de grande capacidade no campo da retórica. E, a princípio, Agostinho se aproximou dele porque queria ouvi-lo falar, ver a técnica, né? Estudar um pouco do que aquele homem estava fazendo tanto sucesso. Os comícios, as pregações do Bispo Ambrósio lotavam, né? A retórica do bispo era excelente. Mas depois de tanto ouvir os discursos do bispo, ele acabou se convencendo da verdade sobre Jesus Cristo. Ele estava ali estudando a retórica, mas estava ouvindo, né? E o bispo convenceu ele nas suas palavras, e pelas pregações de Bispo Ambrósio, ele se convence de Jesus, da verdade de Jesus. Sua mãe, ao mesmo tempo, continuava, não cessava de orar por ele. Ela esperava essa conversão desde que ele era jovem. E vem, então, a conversão. Agostinho, finalmente, rendeu-se à coerência da mensagem de Jesus, ficou em dúvida de assumir o cristianismo no medo de se decepcionar novamente. Ele se decepcionou como pagão, como o paganismo romano, com o maniqueísmo, com o hedonismo, com o ceticismo, e ele ficou meio na dúvida, né? E aí teve um dia que ele resolveu conversar com Deus. E ele, desesperado, ele fez essa oração. Ele disse: "E tu, Senhor, até quando? Até quando continuarás irritado? Não te lembres de nossas culpas passadas." Ele queria que Deus esquecesse o passado, né, vergonhoso dele. Sentia-se ainda preso ao passado. E por isso ele gritava desesperadamente: por quanto tempo direi ainda? Amanhã, amanhã, por que não agora? Por que não por fim agora a minha indignidade? Ele pedindo a Deus isso. E de repente ele começou a ouvir a voz de uma criança. Não havia criança nenhuma ali perto, mas ele escutava a voz. E ela cantarolava assim: toma e lê, toma e lê. Ele tomou isso como uma mensagem divina. E ele pegou a Bíblia, que abriu ao acaso. Como a gente diz nas sessões públicas da congregação espírita, nunca é ao acaso, né? A gente abre de acordo com a vontade dos nossos guias. E ele abriu em Romanos 13:13. E diz assim: não em orgias, bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne. Isso está lá em Romanos 13:13. E o que aconteceu depois disso, nós vamos falar no próximo bloco. Ana Lu? Vamos lá. Hoje nós vamos conhecer muitos irmãos que auxiliaram a doutrina espírita, né? Ajudaram a divulgar. Eles têm uma importância muito grande. A minha escolha foi Eurípides Barçanufo. Ele nasceu em Sacramento, e na região do Triângulo Alto Parnaíba, no estado de Minas Gerais. E olha que interessante, ele nasceu no dia 1º de maio de 1880. Interessante porque, assim, vocês vão ver aqui ao longo do nosso programa, que ele auxiliou muito, ele trabalhou muito em prol da doutrina espírita. Ele não foi de pronto espírita. Por meio de um dos seus tios,
o tiozinho de quem recebeu o presente, ele recebeu um presente que foi um livro do Leon Denis, um livro chamado Depois da Morte. O Eurípides tomou conhecimento da existência dos fenômenos espíritas e das obras da codificação de Kardec. Esse tio, ele fazia parte de um grupo de pessoas que estudavam espiritismo numa fazenda, a Fazenda Santa Maria. E essa fazenda ela era localizada a cerca de 14 quilômetros, de Sacramento, de onde o Eurípides morava. Numa sexta-feira da Paixão, do ano de 1904, eu acho sempre interessante a gente prestar atenção na época em que tudo isso aconteceu, porque assim, hoje a gente tem tudo na mão. Os livros, reunião espírita. Mas pensa, 1904. Ele foi participar, então, de uma reunião acompanhado de um amigo, o José Martins Borges. E nessa fazenda, na Fazenda Santa Maria, né? Ele ficou encantado com o que ele viu e com o que ele sentiu. Ele foi ali tocado, que acontece com muitos de nós, quando a gente conhece bem a doutrina e a gente fala, nossa, mas então é isso? O Eurípides volta a Santa Maria, onde ele assiste uma nova sessão. Gostou mesmo. E, na ocasião, ele recebeu de Vicente de Paulo, uma mensagem, a mensagem desse benfeitor, que o convocava para ele assumir a doutrina espírita. E nessa mensagem era dito assim ao Eurípides: meu filho, as portas do Sacramento vão fechar-se para você. Sacramento era o lugar que ele morava. Os amigos afastar-se-ão, a própria família voltar-se-á contra você. Mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitadamente. Que linda mensagem, né? E Eurípides, ele recebe um incentivo espiritual. O que antes para ele era uma curiosidade, virou uma missão. E ele abraçou essa missão, né? Senão, se ele não tivesse abraçado, nós não estaríamos hoje conversando sobre Eurípides. E aí eu quero que a gente pare e que a gente pense em quantas vezes nós também não somos chamados, não recebemos mensagens de incentivo, de, poxa, venha, estude, faça a sua parte. E às vezes a gente fala, não sei se é isso, fica com dúvida e deixa para o lado, né? Deixa para lá, fala, não tem tempo, a gente arruma um monte de desculpa. Bom, o Eurípides, ele então retorna a Sacramento, a sua cidade, e ele procura o vigário da igreja matriz, porque ele era cristão, ele era católico, a família dele toda era católica. Aí a gente já vai imaginando o tipo de desafio que ele não vai enfrentar em 1904. Por isso que eu falei, prestem atenção. Ele coloca à disposição um cargo de secretário que ele tem dentro dessa irmandade e voltou-se totalmente para as suas atividades, né, os seus estudos para a doutrina espírita, pesquisando, estudando por todos os meios e maneiras para poder compreender cada vez mais. É claro que ele não recebeu, como eu já falei, o apoio de todo mundo da família, de todos os amigos. Imagina, você adotar a doutrina espírita numa cidade pequena. Não era bem visto, não era algo, né? Era algo que chocou muitas pessoas. Eurípides, então, ele funda o grupo espírita Esperança e Caridade. Aí ele também vai com tudo. Ele abraçou mesmo a doutrina e falou, vamos embora, eu vou fazer minha parte. Algum tempo depois, sob a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, ele funda uma farmácia espírita, que era totalmente gratuita e cuja manutenção fazia-se com o salário do moço e com a ajuda espontânea de confrades abastados. Isso a gente vai lendo tudo num livro que é sobre a vida de Eurípides. Ele fundou também o Colégio Allan Kardec.
A instituição tornou-se verdadeiro marco no campo da educação, ensinando, entre outras disciplinas, astronomia e fundamentos da doutrina espírita. Todas as vezes que eu leio sobre essa instituição, eu sempre falo assim, sobre o colégio, né, Allan Kardec, eu falo, poxa, que maravilha, queria tanto ter estudado nessa escola. Deve ter sido, quem teve essa oportunidade na época, né, deve ter tido muita sorte, deve ter sido uma experiência muito maravilhosa. Bom, no próximo bloco, eu continuo falando sobre o nosso querido Eurípides Barçanufo. Luzia. O Colégio Allan Kardec existe até hoje. Está lá, bonitinho. Vamos lá. Eu vou falar sobre uma das mulheres do Evangelho, seguidoras do Cristo quando ele esteve aqui entre nós na Terra. Estou falando de Joana de Cusa. E como a maioria de nós sabemos, foi uma das encarnações do espírito Joana de Ângeles, que é mentora do Divaldo Franco hoje, nos dias atuais. Um espírito que irradia luz, ternura, sabedoria, chamando a nossa atenção para olharmos com mais amor, nos enxergarmos como seres integrais. Tem até um livro psicografado, né, do Divaldo, né, ditado por ela, do ser integral. E está chamando a atenção para que nós nos olhemos como inteiros, e não como pedaços ou fragmentos de algo, mas inteiros, filhos de um Pai amoroso e misericordioso. Ela nos alerta para a vivência desse amor, né, na sua mais elevada expressão, mesmo até para vivê-lo, nós sabemos que são impostos alguns sacrifícios, ou sacrifícios por causa da religião, ou sacrifícios porque nós temos que passar por cima das nossas mazelas interiores, mas e sempre, ou através de imposições para a sociedade, né, nos impormos, né, perante algumas coisas que a sociedade materialista vai no sentido contrário. Tudo isso é sacrifício. E na estrada evolutiva, nós vamos encontrar Joana como discípula de Francisco de Assis, como irmã de caridade Juana Inês de la Cruz, também como irmã de caridade Joana Angélica, sim, aqui tem o nome à rua. E claro, como Joana de Cusa nos tempos quando Jesus estava entre nós. E o evangelista Lucas aponta como uma das mulheres que, vendo o corpo de Jesus, né, que foi tirado da cruz e simplesmente envolvido num lençol e levado para o sepulcro, né, ali aberto na rocha, que José de Arimateia tinha cedido, ela estava contra a regra, a tradição judia. Então, ela preparou, né, os bálsamos, os óleos, né, os aromas, e junto com Maria de Madalena, Maria, mãe de Tiago também, elas foram lá para cumprir o ritual judeu. E os espíritos, quando eles realmente começam a despertar para as leis divinas, reencarnam para testificar a sua fé e a fidelidade no Pai. E isso, claro, né, usando do seu livre-arbítrio com mais sabedoria. E Joana é um desses espíritos. Ela já trazia naquela época consigo as características dessa diferenciação desses seres de gênio, nessa dedicação e da fidelidade. E segundo o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Jesus a aconselhou dizendo que só há um Deus, que é nosso Pai, Pai de todos, e que existe uma fé para as nossas relações com seu amor. E todos os templos da terra são de pedra, mas que ele estava trazendo, em nome de Deus, um templo da fé viva. Isso para ser implantado no coração de cada ser humano. E fala para que ela agradeça ao Pai por ter acreditado, julgado que ela era merecedora de ser trabalhadora. Então, que ela começasse desde então. E aí se despede dizendo uma frase: vai, filha, ser fiel. E isso está no livro Boa Nova. E essas seriam as palavras, vai, filha, ser fiel,
que Joana de Cusa se lembraria exatamente momentos antes da sua morte, no poste do martírio, quando o soldado romano exige que ela abjure ao Cristo, ou seja, que ela negue ao Cristo. E vendo que ela resistia, mesmo sabendo que ela e seu filho seriam queimados vivos no poste, e ela continuou sem abjurar, sendo fiel até o final. E aí o soldado, com ironia, pergunta para ela: o teu Cristo só soube te ensinar a morrer? E ela reunindo, né, as últimas forças, responde: não apenas a morrer, mas também como a te amar. E eu acho muito bonita essa passagem da história da Joana, porque até o momento da sua morte, queimada viva, deve ser uma morte bem difícil, porque a gente queima um pedaço do dedinho, arde a beça, imagina o corpo inteiro. E mesmo assim, ela foi fiel até o final. Vai, filha, ser fiel. E ela foi até o final, porque acreditou realmente de coração na imortalidade do espírito. E em certa ocasião, Divaldo, junto com Nilson, né, que foi seu parceiro, né, seu companheiro de jornada, que criaram juntos, trabalharam juntos o tempo todo, desde moços, e na Casa do Caminho. Então, eles estavam em Roma, numa dessas palestras, né, que Divaldo faz, e aí Joana, né, Joana de Ângeles, a mentora, aparece para Divaldo, guiando os dois e mostrando aonde ela tinha sido colocada no poste para ser queimada viva. E confessou que essa encarnação que ela viveu como Joana de Cusa foi queimada viva, foi muito importante, porque foi um divisor de águas na sua vida, e como espírito, né? Porque desde então ela nunca mais deixou de seguir o Cristo. E que Nilson, né, o Nilson da época, é o mesmo espírito do filho que estava ali no poste do lado, também sendo queimado vivo, que era o filho mais novo dela. E Divaldo teria sido o filho mais velho naquela encarnação, mas que não tinha permissão de revelar nada sobre aquela encarnação do Divaldo. Então, e aí você vê que os espíritos eles continuam reencarnando juntos, se auxiliando, se ajudando um entre o outro, porque quem ama não deixa ninguém para trás. Mesmo quando você já está no estágio mais evoluído e já está no mundo espiritual, continua auxiliando quem ainda precisa encarnar. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, é esse espírito de Joana que elabora duas mensagens, né, assinada como um espírito amigo. A primeira no capítulo 9 e a segunda com o título A Paciência. E a segunda no capítulo 17, que dar-se-á aquele que se tem. E no mundo espiritual, Joana estagia, vamos botar assim, numa região muito próxima da crosta terrestre. E quando vários espíritos ligados a ela, antigos cristãos equivocados, né, se preparavam para reencarnar, reuniu a todos e planejou construir aqui na Terra, na Bahia, para uma cópia desse lugar, dessa região que ela estagia no mundo espiritual. E é como se fosse um reflexo, uma cópia, mesmo que imperfeita, dessa comunidade lá do plano espiritual. Isso com o objetivo de, redimindo os antigos cristãos queridos, que ainda estavam no erro, para criar uma experiência educativa, evolutiva, e que demonstrassem essa viabilidade de viver numa comunidade. E graças a essas atividades desenvolvidas, tanto no plano material como no plano espiritual, como terapia de emergência, né, é criada a Mansão do Caminho de Divaldo Franco. Então, isso já estava planejado e é uma cópia do mundo espiritual, onde Joana estagia, né, que é a espiritualidade de Joana, na verdade, onde ela trabalha e está à frente. E a história desse espírito é realmente muito bonita e muito encorajadora. Ela é mais uma trabalhadora do Pai.
e que nos envia, que Pai nos envia para nos orientar, para nos servir de guia. E é muito bacana. Zé Mauro. São histórias muito bonitas, né? Bom, no fim do primeiro bloco eu disse que o que viria depois, né, daquela oração fervorosa de Agostinho e aquela mensagem que ele recebeu em Romanos 13:13. Finalmente, ele e seu filho Adeodato, que já tinha então 15 anos, foram batizados. No ano de 387, em Milão, batizados pelo bispo Ambrósio, o que se tornou depois Santo Ambrósio de Milão. E sua mãe, finalmente, depois de toda a luta dela para ver esse momento do seu filho convertido, e o batismo para ela era a consagração disso, ela diz que está muito feliz e que em breve sua missão acabaria na Terra. E ela vem a desencarnar menos de um ano depois desse fato. Agostinho, então, a partir daí, passou a escrever contra o maniqueísmo, que ele conhecia bem, que ele participou, né? E aí escrevendo contra. Depois disso, ele escreveu obras muito importantes dentro da igreja, que o tornaram doutor da igreja, que era um título forte dentro da igreja. Nós vamos citar aqui duas obras. Uma delas é Confissões, que nós conhecemos hoje como as Confissões de Santo Agostinho, onde ele descreve a maravilha e o alimento espiritual que eram os diálogos que ele tinha com sua mãe Mônica sobre a pessoa de Jesus Cristo e a beleza da fé cristã. E descreve sua vida mundana antes da conversão. Por isso eu disse que ele mesmo declararia da vida mundana que ele teve. E a outra obra é a Cidade de Deus, onde ele combate a heresia e o paganismo, que ele também participou e conhecia bem. Parece que ele foi escolado, né? No caminho, Deus colocou ele ali para depois ele produzir esses livros, explicando, esclarecendo para muitos. Tempos depois, seu filho veio a falecer. Foi um grande choque para Agostinho e, por causa disso, ele decidiu voltar para Tagaste, né? Sua terra natal. E no caminho de volta aconteceu a desencarnação da sua mãe. Ela, a Mônica, que mais tarde viria a ser canonizada também como a Santa Mônica da Igreja Católica. E ele chegou a Tagaste no ano de 388. Lá ele optou pela vida religiosa. Ele acabou por dar início a uma comunidade monástica, cujas regras foram escritas por ele mesmo. Deste embrião que ele criou, nasceram várias ordens e congregações religiosas, masculinas e femininas, todas seguindo as regras e a inspiração agostiniana. Nós conhecemos aí os freis agostinianos, as freiras agostinianas, e vem dessa criação de Santo Agostinho. E como não se coloca uma lâmpada debaixo da mesa, né? O bispo de Hipona, percebendo a forte inspiração que Deus colocara nesse espírito de Agostinho, ele convidou-o para ir junto com ele nas missões e pregações. E o bispo, já idoso, enfraquecido, vendo confirmada a sabedoria de Agostinho, ele ordenou-o como sacerdote da igreja, o que foi aceito com grande alegria pelos fiéis, todos gostavam dele. E depois, em 397, logo após a morte do bispo, o povo em uma só voz aclamou Agostinho como novo bispo de Hipona. Ele ocupou o cargo durante 34 anos, derramando toda aquela sua sabedoria nas pregações, nos livros, na caridade para com os pobres, na espiritualidade profunda que adquirira, né? E ele combateu heresias, tornou-se um dos mais importantes teólogos e filósofos da igreja, influenciando muitos pesquisadores até os presentes dias. E foi aclamado doutor da igreja e um dos padres da igreja, que na época eram títulos também muito fortes dentro da igreja, né? Por causa do seu ministério iluminador. Mas aí
chega o momento da desencarnação, a morte de Agostinho. Ele faleceu muito feliz pela força da igreja de Hipona que ele levantou, né? Mas ao mesmo tempo triste por causa da invasão bárbara que houve naquela terra, e foi motivo de grandes perseguições contra os fiéis. Ele passou momentos muito difíceis, como todos os cristãos, né? E sua morte ocorreu no ano 430 e foi canonizado como Santo Agostinho em 1292 pelo Papa Bonifácio VIII. 462 anos depois ele foi canonizado. A história dele ficou tão forte dentro da igreja e hoje é o que conhecemos como Santo Agostinho. E existe uma psicografia onde ele conta a sua emoção ao ser convidado para participar da montagem dos livros da doutrina espírita. E vejam que ele conta essa emoção, e ele participou do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns e do Céu e Inferno. Ou seja, dos 5 livros do Pentateuco de Kardec, que montaram a base, a doutrina espírita, ele só não participou da Gênese. Todos os outros 4 ele participou. E no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto fala de Santo Agostinho. Tem lá um trecho que ele fala de Santo Agostinho, na introdução do Evangelho. E um pesquisador levantou que existem 36 inserções de Santo Agostinho nos livros com Kardec. Eu não consegui conferir, mas é por aí. Ele levantou 36 inserções de Santo Agostinho. É isso aí. Ana Lô? Vamos lá, vamos continuar falando aqui do nosso querido Eurípides. Vamos falar um pouquinho das características mediúnicas desse irmão. E certamente nós vamos ficar bem impressionados. Quem quiser, até aproveitando, ler depois com calma, porque assim, a gente aqui está fazendo assim, algo bem resumido, né? Pode ler o livro do Jorge Ricini, Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade, acho que é algo assim. Dá para poder ver na internet, porque ele tem muitas curiosidades extremamente interessantes. Mas uma das características mediúnicas é que ele não examinava os doentes. Ele nem sequer, né, a aparência das moléstias que as pessoas apresentavam, porque ele trabalhou muito no caso da tuberculose, daquelas doenças da época. Ele perguntava apenas a idade do enfermo e psicografava mecanicamente a receita. Vocês lembram que eu falei que ele tinha uma farmácia? Então, e aí manipulava-se esse remédio sob a orientação dos espíritos e as pessoas recebiam a cura. As curas realizadas por Eurípides, né, inclusive, ele realizava através de intervenções cirúrgicas, mas, infelizmente, na época não notou-se tantas coisas, não teve um material volumoso para a gente poder estudar mais. Antes, porém, né, disso tudo, a gente tem que ver que, assim, ele sofreu muito com a questão dos padres. Porque quando os padres da cidade observaram que pessoas de fora de Sacramento estavam indo à cidade por causa de Eurípides, isso foi uma confusão só. Isso daí, houve um movimento para que ele não continuasse a realizar esses trabalhos. Mas é o que a gente sempre fala aqui. Feito com amor, se é feito com carinho, se é feito de uma forma que a espiritualidade está ali, um desapego, dá certo, né? Tem uma questão também, tem muitos casos dele, né? Eu fiquei com muita dificuldade aqui de separar. Uma questão muito interessante do Eurípides, né? É sobre ele deixar o corpo físico, sobre o desdobramento, o fenômeno do desdobramento. E essas histórias sobre o desdobramento de Eurípides, elas são muito famosas. Quem começa a estudar sobre Eurípides
sempre vai nessa história do desdobramento, né? E quando ele fazia esse desdobramento, ele era capaz de realizar curas e operações e partos. E a explicação dele conseguir fazer esses desdobramentos era porque, em uma das suas últimas reencarnações, ele foi médico na França. Então, a gente vê que nada é por acaso, né? Então, quando não havia o desdobramento, as curas, elas dependiam do Dr. Bezerra de Menezes, um dos seus guias espirituais. E olha que beleza, né? Imagina ter o Dr. Bezerra como guia espiritual. Isso foi um dos casos, né? Tem milhões de casos aqui que são apresentados do Eurípides quando ele vai efetuando essas curas, esses partos, né? E ele também trabalhava muito com a bicorporeidade, a psicografia, os efeitos físicos. E aí a gente fica imaginando, né? Assim, nossa, imagina tudo isso numa cidade de Minas, pequenininha, e vem esse espírito com essa riqueza mediúnica, podendo ajudar pessoas da cidade e também de fora da cidade. E mais uma vez, então, eu paro aqui e faço uma reflexão. Às vezes a gente pensa que a mediunidade é algo tão fácil, né? Basta sentar na mesa, fechar os olhos. E não, meus irmãos. É claro que a gente está falando de um espírito extremamente abnegado, dedicado. Ele dormia 4, 5 horas por dia. Ele não deixava de atender ninguém. Então, a gente observa que o médium com uma missão como a de Eurípides, ele tem um sacrifício, ele faz um sacrifício muito grande para cumprir a sua missão. E a gente vai vendo que ele vai ultrapassando esses obstáculos. Então, abraçar a mediunidade é servir a espiritualidade. E bem servir não é quando nós queremos ou quando eles nos convocam. É a gente estar sempre dispostos a servir, né? Não tinha hora, não tinha dia. Isso é muito interessante. É um puxão de orelha para todos aqueles que falam: eu sou médium, psicografo, uma vez por semana no centro. Eu sou médium, eu faço isso, eu faço aquilo. Espíritos como Eurípides Barçanufo é que nos são realmente modelos para nós que estamos trabalhando a nossa humilde mediunidade, né? Porque aqui nós temos o verdadeiro trabalho mediúnico, né? Sob pressões e perseguições de toda ordem, o Eurípides ele sofreu um forte trauma, retirando-se para tratamento e uma recuperação numa cidadezinha vizinha. E na época em que ele estava desabrochando, né, essas várias faculdades mediúnicas, né, como eu falei para vocês, tinha diversas, em especial a da cura. E todos nós, né, ficamos ainda muito impressionados quando a gente vê um médium com essa aptidão. Um dos primeiros casos de cura ocorreu justamente com a sua própria mãe, e restabelecida se tornou valiosa assessora dos seus trabalhos. Ver para crer, né? Porque ela era católica, ele veio de uma família católica. A mediunidade de Eurípides, ela começa a se sobressaltar, né? Como eu falei, o desdobramento, a vidência, a psicofonia, a psicografia, as curas, os receituários, né? Foram surgindo e se tornando habituais lá na sua vida. Que bela missão e responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Talvez muitos falem, tinha ajuda de doutor Bezerra, estava fácil, mas não é assim. A gente sabe que esse médium precisa estudar muito, precisa se recolher em muitos momentos, é uma dedicação. E como eu falei, né? Nada é por acaso. A gente viu que ele já tinha sido médico anteriormente na França. Como consequência de toda essa mediunidade tão latente, centenas de pessoas começam a buscar as aptidões de Eurípides. E ele, com muita dedicação, atendia a todos, não importando a hora. Ninguém saía sem atendimento, sem ajuda. Caridade que deve ser a bússola para todos que trabalham com a mediunidade. Mais uma vez aqui, eu peço para que a gente volte o olhar para todos que
Se não são médiuns, prestem atenção que isso é um verdadeiro médium, né? Ele era realmente um homem dedicado. Ele desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, aos 38 anos. Extremamente novo, mas nos deixando um legado maravilhoso de muita caridade e de muita reflexão, principalmente o seu comportamento, a sua dedicação. Com você, Luzia. Umas histórias fantásticas, né? Que a gente parar para comparar, não tem como. Não tem como. A gente vê que como somos ainda pequenos, né? E hoje ainda tem quem acha que faça muito, né? Verdade, ainda tem quem acha que faça muito. A gente olha para esses exemplos assim, será que seria queimada viva e não abjudaria isso? Negaria. Vou trocar para negaria o Cristo? Difícil, né? Mas vamos lá. Esses missionários cristãos, né, eles desempenham um papel fundamental na evolução espiritual e moral da humanidade. Eles são agentes dessa transformação, guiados por princípios e ensinamentos que promovem amor, caridade, fraternidade e tantas outras virtudes. Eles vivem de acordo com os ensinamentos do Cristo, servem como exemplos a serem seguidos, praticam e ensinam a compaixão, o perdão, o altruísmo, nos inspiram a sermos melhores a cada dia, nos fortalecem para que passemos pelas intempéries da vida com força, com resignação, nos orientam a desenvolvermos uma maior consciência de nós mesmos, das nossas ações e as consequências, né? Nos levam a esta reflexão da lei de causa e efeito e o impacto que ela tem nas nossas vidas, na vida do outro, na sociedade como um todo. E essa autoconsciência é um passo importante para a nossa evolução. São seres que já aprenderam a amar incondicionalmente e enxergar o outro como um próximo. É um trabalho em equipe, a qual nós pertencemos. Então, sejamos gratos a isso. Zé Mauro. Bom, eu falei que era muito importante, eu achava muito importante a história desse homem, porque foi um homem como qualquer um de nós, com muitas estradas erradas, mas vejam que a força dele, quando veio aquela fé, aquela vontade de decidir, Deus trouxe aquela mensagem que o transformou. E ele hoje é o Santo Agostinho que nos acompanha na doutrina. Eu vou ler aqui 4 frases, chamadas frases proféticas de Santo Agostinho, porque quando eu li essas frases, cada uma delas me remete à doutrina espírita, para a gente ver como esse homem, esse espírito, já tinha uma noção profunda do espiritualismo, né? A primeira diz assim: a Bíblia deve ser analisada, levando-se em conta os conhecimentos naturais de cada época. É o que a doutrina nos diz, né? Sair da letra, leia, interprete. Nós temos os livros de Kardec interpretando os ensinamentos do Cristo, as parábolas, tudo aquilo do Evangelho que está na Bíblia. A segunda diz assim: milagres não são contrários à natureza. Olha a visão desse homem. Mas apenas contrários ao que entendemos sobre a natureza. Ou seja, ele percebia que o milagre, o que nós sabemos hoje? Está tudo dentro da lei de Deus. É a mediunidade, a ciência dos espíritos, que a doutrina já, alguma coisa até a gente já sabe como funciona, como acontece, dentro do nosso conhecimento das mediunidades. E ele já enxergava que não era nada, não era mágica, né? Bom, a terceira diz assim: ter fé é acreditar nas coisas que você não vê. A recompensa pela fé é ver aquilo em que você acredita. Aí basta a gente lembrar de Jesus quando disse que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, você removeria montanhas, né?
A outra frase diz: a pessoa tem caridade no coração, a pessoa que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. Olha a importância da caridade, que é o lema nosso da doutrina. Não, fora da caridade não há salvação. E são 5, eu falei 4, são 5. A última diz assim: a confissão das más ações é o passo inicial para a prática de boas ações. E aí, meus irmãos, o que é confessarmos nossas más ações? É olharmos para dentro, reconhecermos nossos erros, né? E aí começamos a dar passos para a prática das boas ações. Nada mais é do que a reforma íntima. É muito espetacular como é que esse espírito já tinha em si essa nuance da doutrina. É isso aí. Que bom, né? Que eles deixaram todos esses legados, né? Essas mensagens, para que a gente possa poder, assim, ter a oportunidade de estudar e que a gente siga, né? Esses modelos. Esse último bloco, eu quero agradecer a todos esses espíritos, né? E até hoje são estrelas, né? São luzes no nosso caminho. Lembrar que nós devemos muito, muito, muito a eles, a todos esses exponentes da doutrina espírita, pois eles passaram por situações muito complicadas, falta de apoio familiar, perseguição, solidão. Muitos, né, gostariam de repente, ter concretizado algo, mas seguiram ali o seu caminho, o deboche, né, daqueles que não compreendiam o que era a doutrina. Alguns até mesmo foram intitulados de fraudulentos, né, que eram pessoas que não eram confiáveis. Então, todos esses homens e mulheres que foram verdadeiros pilares para a divulgação da doutrina espírita, a doutrina consoladora, eles merecem a nossa eterna gratidão. Fica aqui, então, esse programa como nossa gratidão. Ana Lúcia, quer fazer as considerações finais? Pode fazer, Lucia. Então, vamos lá. Se vocês pararam para reparar um pouquinho, nós falamos, Zé Mauro, do Santo Agostinho, tão conhecido na Igreja Católica. Ana Lu falou de Eurípides, que a base toda era da Igreja Católica. Eu falei de Joana, que em algumas encarnações foi irmã de caridade, ou seja, dentro da Igreja Católica. E isso também tira esse estigma em cima do espiritismo, achando que o espiritismo são seres à parte, quando na verdade são todos criações de Deus, como os centros espíritas trabalham com preto velho, trabalham com índios, trabalham, ou seja, quem está a trabalho do Cristo é muito bem-vindo, sem preconceito. Então, nós temos que ampliar os nossos olhos, a nossa visão, o nosso coração e abrir os nossos braços, porque o Pai é um só, Jesus é um só e os ensinamentos são iguais para todos. Então, sejamos muitíssimo gratos a esses irmãos que de tempos em tempos encarnam entre nós para nos auxiliar, para nos impulsionar. E tantos outros que não dá para falar num só programa, porque senão seria um seminário inteiro, só para falar deles, mesmo assim alguns ficariam de fora. Mas gratidão. Zé Mauro, Ana Lu? Eu quero agradecer pela oportunidade de podermos trazer aqui histórias tão lindas e que nos demonstram, são grandes exemplos, né? E agradecer a todos que estão aqui conosco, que eu com certeza acho que também aproveitaram dessa água pura que nos vem aqui lá do Mestre Jesus. Vamos buscar estudar mais, né, esses expoentes da doutrina espírita, porque eles têm muito a nos ensinar. Então, há muitas biografias sobre a vida, né? Chico Xavier, a gente falou hoje aqui sobre a Joana, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, enfim. Não falta material de estudo, né? É só a gente escolher um.
E estudando. Leon Denis, tem Leon muita Denis. gente boa aí. Francisco de muito, Paula. Tem uma história Francisco de belíssima, Paula. Francisco de Paula. Pois é. Ana Alguns Lúcia mais dá boa noite modernos, para os né? amigos? Alguns mais atuais, com Humberto de Campos. Verdade. Humberto de Campos também. É possível, é possível. Vamos dar boa noite para os amigos, rapidinho, Ana Lúcia? Você Vamos lá. puxa boa noite? Vamos lá, então. Tia Edila, Santiago, um beijo. Regina Boa noite, Lúcia. Regina Lúcia, Beijo, prima da prima. Luzinha. Marcos Opa. Brandão, nosso querido amigo aí, trabalhador espírita. Colega de trabalho, um abraço. Maria Isabel Tis. Bel, minha companheira de trabalho também, um abraço. Boa Alice noite, Bel. Barbosa, meu afilhado, um beijo em você e na Ângela. E Boa é noite, isso. Boa noite, Ais. Estamos encerrando mais um programa, né, Luzia? Vai lá. Vai, pode ir, vai lá. Encerra. Encerrando mais um programa Viver no Mundo. Agradecemos de coração a participação de todos. Sei que tem muita gente assistindo que não participou do chat. O nosso beijo e a nossa gratidão também por vocês estarem aqui conosco. Mais uma terça-feira. Quem faz a oração final? Vamos lá. Quem vai fazer a oração? Eu faço, vamos lá. Vai lá, Luzia. Vamos abrir os nossos corações, nos conectarmos com esses benfeitores maravilhosos e agradecermos a eles a paciência, a boa vontade, o amor incondicional para nos auxiliar. Agradecer ao Pai esse momento que nos proporcionou de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais, divulgando essa bendita doutrina, agradecendo as bênçãos que recebemos a cada dia e que sejamos sempre dignos de tanto amor, de tanto amparo, de tanta orientação. Que os nossos corações possam estar iluminados com a luz do Cristo, com o amor do Cristo e com a paz do Cristo. Assim seja, graças a Deus. Graças Um beijo, a Deus. pessoal. Uma semana abençoada e até a próxima terça-feira. Lembrando a todos para darem o like, para ajudar a rádio. Né? E aguardando Beijos! Isso Tchau, aí. tchau, pessoal. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.